Ela me disse: estou cansada de fingir que te amo, então eu a expulsei naquele mesmo instante. Depois ela pediu desculpas, mas já era tarde demais. Meu nome é Kendrick, tenho 24 anos, e estou escrevendo isso porque estou cansado de ver histórias em que as pessoas aceitam ser pisadas. Estou farto de ler relatos cheios de desculpas, de talvez ele mude, talvez eu tenha sido duro demais. Às vezes, o certo é impor um limite e tirar alguém da sua vida quando essa pessoa não te valoriza. E foi exatamente isso que eu fiz com a minha ex, Kelly, também de 24 anos. Quero contar como cheguei ao ponto de precisar expulsá-la do meu apartamento depois que ela me disse, com a maior frieza do mundo, que estava cansada de fingir que me amava. Mas essa história não começa aí. Ela começa de uma forma muito mais simples, quase inocente. Atualmente, eu curso administração de empresas e trabalho à noite em um restaurante que funciona 24 horas na minha cidade. Minha rotina é simples, porém intensa. Estudo de manhã, trabalho à noite e repito. No começo foi difícil ajustar minha vida a esse ritmo, mas com o tempo me acostumei. Ter objetivos claros ajuda muito. Eu sempre tive dois: comprar meu próprio apartamento e comprar um Mustang Shelby GT500 antes de completar 27 anos. Essas metas eram minha bússola. Toda a minha vida girava em torno disso e, por um tempo, eu cheguei a pensar que o melhor para mim seria continuar sozinho. Nada de relacionamentos, nada de distrações. E foi aí que ela entrou na minha vida. Conheci a Kelly na universidade. Ela cursava direito e, desde a primeira vez que a vi, soube que ela me atraía. Não apenas fisicamente. Ela tinha uma aura diferente, uma mistura de segurança com doçura que não é tão comum na nossa idade. Era uma garota disciplinada, responsável, sempre andando com uma pasta cheia de documentos organizados e textos sublinhados. Isso chamou minha atenção, mas o que realmente me conquistou foi o lado empreendedor dela. Kelly tinha um pequeno negócio de sobremesas. Começou como um hobby, mas ela conseguiu transformar aquilo em uma fonte estável de renda. Vendia bolos personalizados, brownies, cookies, esse tipo de coisa. Mas não era só sobre os produtos. Era sobre a postura dela. Havia paixão no que fazia. Havia visão. Ela investia, reinvestia, planejava. Falava do negócio como se fosse uma empresa que um dia iria crescer de verdade. E eu respeito profundamente pessoas que têm metas e trabalham para alcançá-las. Mesmo tendo prometido a mim mesmo que não entraria em um relacionamento, a verdade é que Kelly destruiu essa ideia muito rapidamente. No começo, eu não a procurei. Não tentei flertar. Apenas a observava de longe, como alguém que olha para algo que sabe que quer, mas ainda não tem certeza se pode ter. Até que um dia nos encontramos por acaso em uma cafeteria perto da universidade. Ela estava sozinha, revisando anotações, e eu entrei apenas para pegar um café antes de ir trabalhar. Naquele momento, senti que, se não falasse com ela, me arrependeria. Me aproximei com uma desculpa simples. Ei, acho que você estuda na mesma faculdade que eu, né? Ela levantou o olhar, sorriu de forma tranquila e respondeu que sim. E foi assim que tudo começou. Uma conversa casual, natural, sem pressão alguma. Falamos sobre nossos cursos, nossos horários, sobre como é difícil equilibrar estudo e trabalho. Ela me contou sobre o negócio dela. Eu falei das minhas metas. A conversa fluiu tão bem que, quando saí daquela cafeteria, eu já sabia, tinha me metido em um problema. Eu estava apaixonado. Uma semana depois, encontrei com ela novamente e conversamos de novo. Na semana seguinte, já trocávamos mensagens todos os dias. 2 semanas depois, basicamente éramos inseparáveis. Eu não pedi que ela fosse minha namorada de imediato, mas dava para sentir que estávamos na mesma sintonia. As coisas simplesmente aconteceram. Quando finalmente oficializamos o namoro, por vários meses eu realmente acreditei que ela era a pessoa certa. Nosso relacionamento começou forte, estável e com a mesma energia de crescimento. Falávamos de negócios, de planos para o futuro, de como queríamos evoluir como pessoas. Ela me apoiava nas minhas metas, e eu apoiava as dela.
Chegamos a planejar cursos, workshops e até ideias de negócios juntos. Foi uma das fases mais produtivas da minha vida, porque eu tinha alguém ao meu lado que também queria crescer. Tudo era perfeito. Literalmente perfeito. Até que surgiram Dana, Denise e Diana. 3 garotas da nossa universidade que cursavam turismo. Se eu tivesse que descrevê-las com precisão, diria que eram o completo oposto da Kelly que eu conheci. Elas eram festeiras em um nível difícil de explicar. E não estou falando de sair de vez em quando. Estou falando de festas no meio da semana, matar aula para ir beber de manhã, viagens improvisadas, noites inteiras fora de casa. Não sei como conseguiam, mas estavam sempre envolvidas em algum evento, alguma saída, alguma loucura. A líder do grupo era Dana, a mais extrovertida, a mais impulsiva e também a que tinha algo que as outras não tinham. O pai dela era um alto funcionário da universidade. Isso significava que não importava quantas aulas elas faltassem, quantos trabalhos entregassem atrasados ou quantos professores reclamassem. Nada acontecia com elas. Não recebiam faltas, não tinham problemas, não sofriam consequências. Eu sabia quem elas eram. Todo mundo na universidade sabia. Eram aquele tipo de estudante que vive como se a universidade fosse apenas um cenário secundário da vida social. Não eram pessoas ruins, mas eram extremamente responsáveis. Por isso, fiquei completamente surpreso quando, de um dia para o outro, Kelly apareceu dizendo que tinha virado amiga delas. Não sei exatamente como isso aconteceu. Um dia, ela comentou que uma delas havia comprado alguns dos seus doces. Outro dia, ela disse que tinha ajudado elas em um trabalho. De repente, começaram a aparecer juntas nos stories do Instagram, em fotos em grupo, nas conversas dela, e quando me dei conta, aquelas 3 já faziam parte da rotina dela. Mas o problema nunca foi a amizade em si. O problema foi como essa amizade a mudou. No começo, não me incomodava que ela saísse com elas. Kelly continuava responsável, seguia tocando o negócio dela, continuava estudando com disciplina. Mas, aos poucos, comecei a perceber sinais que não me agradavam. Primeiro vieram as saídas mais frequentes. Depois, as festas no meio da semana. Em seguida, chegar cansada às aulas por virar à noite. Depois, cancelar compromissos comigo porque as meninas precisavam dela. E foi aí que tudo começou. A primeira vez que ela cancelou, eu entendi. Todos temos compromissos. A segunda vez, eu aceitei. Na terceira, já me pareceu estranho. E quando isso virou um padrão, eu soube que havia algo errado. Ela tinha mudado a rotina, a energia, o foco. O que antes era paixão pelo negócio virou desculpa para não assar nada. O que antes eram tardes de estudo virou encontros improvisados com as novas amigas. O que antes era pontualidade se transformou em atrasos e esquecimentos. Eu tentei conversar de forma tranquila, e ela sempre respondia com frases como: "Eu só estou relaxando. Eu também tenho o direito de me divertir. Não quero viver estressado o tempo todo." Nada disso, isoladamente, era um problema. O verdadeiro problema era o descarte constante em relação a mim. Não por maldade, mas por prioridade. Eu tinha deixado de ser o parceiro dela e passado a ser um espaço que podia ser movido ou ignorado conforme conveniência. Uma noite, por exemplo, tínhamos combinado de jantar depois do meu turno. A ideia foi dela. Disse que estava com saudade e queria me ver. Eu terminei o trabalho exausto e fui até o local combinado. Ela nunca apareceu. Liguei. Nada. Mandei mensagens. Nada. 3 horas depois, ela postou um story em uma festa. Fiquei ali, sentado do lado de fora do restaurante, olhando o celular e me perguntando em que momento tudo tinha virado aquilo. E não foi a única vez. Minha paciência foi se desgastando, mas eu ainda não tinha explodido. Eu ainda tentava justificá-la, porque a pessoa que eu conheci não era assim. A garota que eu admirava não agia dessa forma. Mas as semanas passavam, e ela se afastava cada vez mais de tudo que a tornava única. Eu não queria namorar uma cópia de 3 garotas que viviam em festas.
Eu tinha me apaixonado por alguém completamente diferente. E o pior, ela não percebia isso. Tudo desmoronou no dia em que ela cancelou um encontro importante, um que tínhamos planejado havia semanas, para ir a uma festa surpresa organizada pelas amigas. Naquele dia, eu entendi que já não estava lidando com a mesma pessoa. A Kelly que eu conheci jamais teria feito isso. E foi ali que a história começou a se distorcer de verdade. Até esse ponto, qualquer pessoa lendo meu relato pode pensar: você diz que está cansado de ver gente sendo feita de capacho, mas estava suportando tudo isso. Você também não estava sendo um. E, sendo sincero, estavam certos. Eu também pensava nisso. Era evidente. Eu estava agindo exatamente assim. Eu me agarrava a uma versão idealizada da Kelly porque me custava aceitar que alguém com tanto potencial pudesse mudar de forma tão drástica, tão rápida e sem sentido. Eu insistia em acreditar que era só uma fase, uma confusão, algo passageiro. Mas a verdade é que eu estava cego. Eu tinha uma esperança absurda de que ela cairia em si sozinha. E esse auto-engano cobrou seu preço. Na noite em que ela me deixou esperando, eu a confrontei. Não gritei. Não xinguei. Eu só estava cansado. Cansado de esperar, cansado de achar que eu era o único que precisava ser compreensivo, paciente, flexível. Quando finalmente a encontrei, ela estava saindo de uma festa com as amigas. Estava eufórica, maquiada, rindo como se o mundo não tivesse consequências. Quando me viu, fez cara de surpresa, como se tivesse esquecido completamente que tínhamos planos. Falei diretamente com ela. Disse que aquilo não estava certo, que ela não podia continuar me cancelando sem avisar, que o mínimo em um relacionamento era respeito. Ela reagiu na defensiva. Disse que estava cansada, que não queria que eu controlasse a vida dela, que eu estava exagerando. Eu falei com calma, mas com firmeza. E então ela explodiu. Terminamos mal essa noite, ela gritou. Eu fiquei em silêncio. No fim, ela disse que ia embora. E eu não a impedi. Eu moro em um apartamento alugado perto da universidade. Ainda não comprei o meu próprio. É pequeno, mas confortável. Ela costumava ficar comigo quase todos os dias. Quando ela saiu irritada naquela noite, eu não fui atrás. Não porque não me importasse, mas porque, pela primeira vez, senti que o certo era deixar as coisas seguirem sem forçar nada. Achei que o silêncio era necessário. Na manhã seguinte, bem cedo, recebi uma mensagem dela. Era longa, cheia de pedidos de desculpa. Ela dizia que tinha agido mal, que entendia que estava me deixando de lado, que estava perdendo o equilíbrio e que aquilo não representava quem ela queria ser. Ela me pediu outra chance. Ela disse que me amava, que tinha se descuidado sem perceber e que não queria perder o nosso relacionamento. Eu aceitei. E, durante 2 semanas inteiras, Kelly voltou a ser quem eu conhecia. Não sei se foi um esforço genuíno ou apenas culpa momentânea, mas a mudança foi radical. Ela parou de sair com as 3 garotas, voltou a trabalhar no negócio de doces e retomou os estudos com constância. Voltamos a nos falar todos os dias, como antes. Ela parecia focada novamente. Chegou até a falar de metas e projetos, como se quisesse recuperar o tempo perdido. Durante aquelas 2 semanas, eu realmente acreditei que estávamos bem. Achei que todo aquele caos tinha sido apenas um desvio temporário. Pensei que ela tivesse entendido o dano que estava causando. Pensei que aquele esforço significava algo. Mas então aconteceu algo que abriu meus olhos de vez. Um dia, enquanto descansava antes de me preparar para o trabalho, estava olhando minhas redes sociais quando vi que Diana, uma das 3 amigas, tinha postado um meme marcado a Kelly. O meme dizia: quando você vê um cara mais bonito que seu namorado, mas é fiel, então briga com seu namorado para não se sentir tão culpada. E Diana marcou a Kelly escrevendo: kkkk, você é malvada. Minha reação foi imediata. Um golpe seco no peito. Não foi ciúme. Não foi insegurança. Foi indignação. Aquele meme dizia muito mais do que parecia.
Era uma provocação direta contra mim e uma insinuação clara em relação a ela. E o pior, a amiga postou como se fosse uma piada interna, como se elas soubessem de algo que eu não sabia, como se tudo fosse uma brincadeira às minhas costas. Eu conhecia Kelly o suficiente para saber que ela controlava quem podia marcá-la. Ela aceitava ou recusava marcações. E aquela não era a primeira vez que Diana postava coisas com insinuações de infidelidade, mas era a primeira vez que marcava Kelly em algo assim desde que ela supostamente tinha mudado. Escrevi para ela na mesma hora. O que é isso? Por que te marcaram nisso? Ela demorou a responder e, quando respondeu, foi curto. Relaxa, é só um meme. Aquele tom. Aquela indiferença. Aquela forma de minimizar algo claramente desrespeitoso me acendeu por dentro. Respondi. Só um meme? Desde quando isso é engraçado? É proibido mulher fazer meme bom? Por que sempre tem que ser sobre traição? Ela se ofendeu imediatamente. A atitude dela mudou como um interruptor sendo desligado. Você está exagerando de novo. Já começou. Sempre a mesma coisa. E foi assim que a discussão começou. Eu lembrei todas as vezes que ela me deixou esperando, todas as vezes que cancelou comigo para ir a festas, toda a carga emocional que eu tive que segurar enquanto ela brincava de viver duas vidas. Ela disse que eu tirava tudo de contexto, que estava sufocando ela, que eu interpretava tudo errado, que tinha direito de se divertir. Eu já não estava mais calmo. Sentia que a conversa não avançava porque ela simplesmente não queria assumir nada. Até que, em um momento de silêncio, quando pensei que, finalmente, ela fosse refletir, ela abriu a boca e disse, sem hesitar, sem tremer a voz. A verdade é que eu estou cansada de fingir que te amo. Você só me dá dor de cabeça. O mundo apagou. Por alguns segundos, eu não soube como reagir. Não por tristeza, mas pela clareza brutal daquelas palavras. Ela falou com frieza, como se fosse uma sentença, como se estivesse confessando algo que já guardava havia muito tempo. Eu não gritei. Não xinguei. Apenas respondi. Perfeito. Então vá embora. Ela ficou em choque. O rosto dela mudou completamente, como se não esperasse uma reação tão firme. Assim, tão fácil. Você não vai pedir desculpa nem nada? Vai simplesmente me deixar ir? Eu nem consegui segurar uma risada sarcástica. Eu não estou te deixando ir. Eu estou te expulsando. A expressão dela virou incredulidade. Era como se a ideia de ser retirada da minha vida fosse algo impossível de processar. Como se estivesse acostumada a que as pessoas sempre cedessem. Achei que você fosse pedir desculpa, era isso que devia acontecer, disse ela, antes de começar a chorar. Um choro forte, dramático, como se ela fosse a vítima. Como se não tivesse acabado de dizer que fingia me amar. Eu permaneci firme. Você não vai me convencer com lágrimas. Vai embora. Agora. Ela se aproximou, tentou tocar meu braço. A voz mudou completamente, suave, trêmula. Amor, calma, a gente pode conversar. Foi impulso. Eu te amo. Eu te amo muito. Eu preciso de você. Mas eu já não conseguia ouvir nada sem sentir repulsa. Uma parte de mim tinha se quebrado definitivamente naquele instante. E a outra parte, a que ficou calada por semanas, finalmente falou. Eu estou cansado dessa porcaria. Eu devia ter terminado com você no dia em que virou amiga daquelas garotas sem futuro. Ela regalou os olhos, ofendida. Mas e as nossas metas? E o nosso futuro? E ali eu enterrei tudo de vez. Não existe mais nossas metas nem nosso futuro. Cada um segue seu caminho. Vá embora agora ou eu vou chamar a segurança do prédio. Ela continuou chorando, mas agora as lágrimas pareciam desesperadas. Não sei se era por amor, por medo ou por ego. Provavelmente por ego. Ela guardou as coisas com as mãos trêmulas e foi em direção à porta. Antes de sair, me olhou como se esperasse que eu a impedisse. Eu não fiz isso. Apenas repeti. Vai.
E ela foi. A porta se fechou atrás dela e, pela primeira vez em muito tempo, eu senti silêncio. Um silêncio de verdade. Um silêncio que eu precisava. Depois daquela noite, tudo terminou de forma definitiva. Não houve mensagens depois, não houve tentativas de reconciliação da minha parte, e ela também não voltou a me procurar diretamente. Simplesmente deixamos de existir um para o outro. E, embora eu tenha pensado que seria difícil vê-la na universidade depois disso, a verdade é que não foi. Eu a via, sim, mas não sentia nada que me fizesse questionar minha decisão. A primeira vez que a encontrei nos corredores após o término foi estranha. Ela vinha caminhando com as amigas, arrumada, rindo como sempre. Quando me viu, abaixou o olhar e ficou séria. Eu apenas segui meu caminho como se não a conhecesse. Não por orgulho, mas porque não havia motivo para qualquer interação. Aquela etapa tinha sido encerrada. Para mim, ela estava completamente morta. Com o passar das semanas, eu a via de vez em quando na faculdade, às vezes sozinha, às vezes com Dana, Denise e Diana. Ela nunca tentou se aproximar, nunca me procurou, nem sequer tentou um cumprimento por educação. Era como se nosso passado tivesse virado um filme que ambos desligamos ao mesmo tempo. Ainda assim, pela forma como ela andava, pela rapidez com que desviava o rosto quando nossos olhares quase se cruzavam, dava para perceber desconforto, talvez até vergonha. Mas eu já não buscava interpretar gestos. Aquela parte da minha vida tinha ficado para trás. Com o tempo, comecei a ouvir coisas sobre ela por meio de colegas. Não porque eu perguntasse, mas porque a universidade é um lugar pequeno e as informações circulam sozinhas. Soube que ela tinha praticamente abandonado o negócio de doces. Já não assava todos os dias, nem aceitava grandes encomendas. Fazia isso apenas de vez em quando, como um passatempo esporádico. Esse detalhe me surpreendeu mais do que eu imaginava. Não me deixou feliz. Na verdade, me causou uma sensação estranha, uma mistura de tristeza com confirmação. Ela era boa naquilo. Tinha talento de verdade, dedicação, paciência, tudo o que é necessário para um negócio crescer. E, ainda assim, tinha deixado tudo isso de lado quase completamente. Também soube que continuava mergulhado em festas, quase como um estilo de vida. Tinha adotado por completo a rotina das amigas, saídas no meio da semana, eventos improvisados, encontros que começavam como simples refeições e terminavam em festas. Não era boato. Eu mesmo havia saindo do prédio do curso de turismo em horários em que não deveria estar ali. Via ela com roupa de festa pela manhã. Via chegar atrasada, claramente de ressaca. E, embora não fosse meu papel julgá-la, era impossível não enxergar o padrão. Ela tinha escolhido um caminho que não combinava com as metas que um dia compartilhamos. Não havia mais sinais daquela versão madura, disciplinada e ambiciosa que eu conheci naquela cafeteria. Era como se essa parte dela tivesse desaparecido por completo, engolida por um estilo de vida que a empobrecia emocionalmente. E foi aí que veio o golpe de lucidez. Eu tinha desviado de uma bala. Essa frase costuma soar exagerada, mas no meu caso é literal. Se eu tivesse continuado com ela, se tivesse cedido mais uma vez, se tivesse permitido que aquelas mudanças virassem algo normal, hoje eu estaria preso em um relacionamento onde minhas metas e minha paz teriam sido sacrificadas. Ela já não estava alinhada com nada do que eu queria construir. E o pior, também não estava construindo nada para si mesma. Não me alegra vê-la assim. Não me sinto superior por isso. Eu sinto pena, mas não uma pena que me faça voltar atrás. Sinto pena porque sei o quão talentosa ela era. Sei o potencial que tinha. Sei o quão longe poderia ter chegado. Eu vi isso com meus próprios olhos. Vi suas mãos trabalhando por horas para entregar pedidos perfeitos. Vi como administrava suas contas com disciplina. Vi o brilho nos olhos quando falava em expandir o negócio. Tudo aquilo existiu. Não foi uma ilusão. E agora, vê-la afundar em uma rotina vazia deixa claro que foi ela mesma quem se afastou do caminho que tanto defendia. A verdade é que nem todo mundo consegue equilibrar vida social, trabalho e metas de longo prazo, e tudo bem.
O problema real é o dano que você causa quando se perde e arrasta outra pessoa junto. Imagine investir tempo, energia e amor em alguém que, de repente, decide abandonar tudo aquilo que você admirava nela. Isso dói. Isso confunde. Isso alimenta o auto-engano. Faz você acreditar que, se esperar mais um pouco, se for mais paciente, aquela pessoa vai voltar a ser quem era. Mas nem sempre volta. Às vezes, aquela versão fica enterrada para sempre. Meses depois, quando penso nela, não sinto dor, nem raiva. E eu penso nisso com reflexão. Porque esta história não é apenas sobre um término. É um exemplo claro de como um relacionamento pode se tornar destrutivo sem gritos, sem agressões, sem uma traição explícita. Às vezes, a destruição vem disfarçada de indiferença, de irresponsabilidade, de incompatibilidades que você tenta ignorar. E isso pode machucar tanto quanto qualquer traição concreta. Por isso, deixo aqui uma mensagem para os homens que talvez estejam vivendo algo parecido. Estar com uma namorada é algo bom. É saudável. Ter uma parceira não é um obstáculo para seus objetivos quando você está com a pessoa certa. Mas existe uma diferença enorme entre uma relação que soma e uma que subtrai. E não estou falando de dinheiro. Não estou falando de ela te sustentar ou resolver sua vida. Estou falando de algo muito mais profundo e importante. Paz, estabilidade, motivação, tranquilidade e apoio emocional real. Isso é o que uma parceira deveria acrescentar. Isso é o que deveria significar estar com alguém. Se sua namorada te causa estresse constante, se te drena emocionalmente, se te afasta das suas metas em vez de te aproximar, se tira mais energia do que entrega, se te confunde mais do que te dá clareza, então ali não é o seu lugar. Você está com a pessoa errada. Não porque ela seja má, mas porque não está alinhada com você nem com seu caminho. Às vezes insistimos em nos encaixar na vida de alguém que já não quer caminhar ao nosso lado. Às vezes justificamos sinais claros de incompatibilidade. Às vezes criamos versões melhores da realidade para não aceitar que já não fazemos mais parte da vida que aquela pessoa quer viver. E isso te transforma, sem perceber, em um capacho emocional, alguém que aguenta tudo na esperança de que as coisas voltem a ser como antes. Eu fui assim. Eu também acreditei que ela voltaria a se focar. Eu também pensei que aquela mudança fosse temporária. Eu também me convenci de que precisava apenas esperar. E quase perdi o rumo das minhas próprias metas. A verdade é simples. Quando alguém quer estar com você, isso fica evidente. E quando não quer, também. Ela escolheu seguir um caminho diferente. Um caminho que, infelizmente, a afastou daquilo que a tornava valiosa. Ela perdeu a disciplina, a paixão, a visão. Se deixou levar por amizades que não estavam interessadas em crescer. Foi absorvida por um estilo de vida que oferecia apenas gratificações momentâneas. E embora não seja minha responsabilidade salvá-la, posso dizer que assistir a essa queda à distância deixa um gosto amargo. Ela tinha potencial real. Tinha futuro. Tinha estrutura. E ainda assim escolheu a versão mais confortável, mais caótica e mais fácil. A versão que exige apenas presença, não esforço. A versão que não pede compromisso, apenas companhia. A versão que não desafia o crescimento, apenas entretém. Por isso, eu não a odeio. Não sinto saudade. Não lamento. O que eu sinto é pena pelo desperdício. Porque eu sei quem ela era. E sei exatamente quem ela deixou de ser. Comentário Gold de Reddit. Essa história não é sobre ódio, vingança ou quem ganhou no final. Ela é sobre limites, alinhamento, principalmente, autorrespeito. Nem todo relacionamento acaba por traição ou brigas explosivas. Às vezes ele morre devagar, na indiferença, na falta de prioridade e na incompatibilidade que a gente insiste em ignorar. E quanto mais a gente ignora, mais caro paga depois. Relacionamento bom soma. Traz paz, foco, apoio e crescimento. Quando começa a sugar sua energia, confundir sua mente e te afastar de quem você quer ser, o problema não é amor, é direção. Fica o aprendizado. Não tenha medo de encerrar ciclos que já não fazem sentido. Perder alguém dói, mas perder a si mesmo dói muito mais.
Se você gostou da história, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais vídeos como este. A gente se vê no próximo relato.